É com profundo pesar que hoje eu vou falar a nossa aula. É uma aula sobre morte. Mas não é sobre morte normal, é sobre morte celular. Então hoje a nossa aula é sobre necrose. Necrose nada mais é do que a morte das células por algum motivo. Como a gente estudou na parte teórica, nós temos vários tipos de necrose, mas na aula prática eu vou dar um foco para vocês mais na necrose caseosa e também na necrose isquêmica. A necrose caseosa é aquela encontrada em infecções pelo Mycobacterium tuberculosis. Tá? Então, pacientes que estão infectados com a tuberculose, eles podem apresentar esse foco de necrose em alguns órgãos, sendo o principal deles acometido o pulmão. Tá? A tuberculose, ela provoca um quadro de inflamação crônica e é uma inflamação em que a gente encontra esse foco de necrose caseosa no centro dos granulomas. Eu não vou agora me deter muito explicando o que é um granuloma, porque nós vamos ter uma aula somente de infecção granulomatosa. Então lá a gente vai poder detalhar mais isso. Aqui eu tenho uma foto do Mycobacterium tuberculosis, que é o carinha que causa a tuberculose e a necrose caseosa dos tecidos. Coloquei aqui algumas informações para a gente discutir sobre a tuberculose, então. Ela é uma doença caracterizada por tosse crônica, às vezes o paciente expele sangue na tosse, ele escarra, tem febres, episódios febris crônicos, suores noturnos, perda de peso. Então, vários sinais que acontecem durante vários meses. Mas, graças ao avanço da ciência, desde 1921, nós temos uma vacina contra a tuberculose, que é a famosa BCG. BCG é a abreviatura de Bacilo de Calmette-Guérin, que é uma vacina que foi inventada por Léon Calmette e Alphonse Guérin, né, que foram os caras que deram um impulso na ciência após descobrir essa vacina, que ela é feita a partir do enfraquecimento do Mycobacterium tuberculosis e daí a vacina é fabricada. Ela é feita em dose única, é aquela vacina que as crianças com 6, 7 anos tomam no braço direito e normalmente ela deixa uma cicatriz característica, né? Ela forma uma ferida que dura 20, 30 dias às vezes. Mas é importante ressaltar que essa ferida é uma das características de que o processo vacinal deu certo. Então, a gente não deve colocar nenhum produto, nenhuma pomada, nenhum curativo, nada sobre aquela ferida. Tem que deixar ela agir ao natural, porque aquela casquinha, aquela inflamação é característica e é uma reação esperada da vacina. Ok? E outro fator importante que eu queria destacar para vocês é que a tuberculose, ela é uma doença que atualmente tem cura, tá? Através do uso de antibióticos, embora é uma doença que precisa ter um tratamento mais cronificado, às vezes o tratamento dura 6, 7, 8 meses, mas ela tem cura, e a cura é oferecida de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde, ok? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos macroscópicos da necrose caseosa. Então eu vou mostrar um vídeo para vocês de necrose caseosa em baço, em um paciente tuberculoso. Então agora eu peço que vocês assistam rapidamente o vídeo. Quanto à necrose caseosa, então eu sempre falo para vocês que ela é um material necrótico, ele é friável, ele é esbranquiçado, ele é parecido com queijo ricota. Então aqui eu trouxe uma peça, são 2 fatias de baço com focos de necrose caseosa, né? Então isso aqui é um paciente com tuberculose que tinha necrose caseosa no baço, possivelmente tinha no pulmão, nos linfonodos, enfim. Então
Só para mostrar para vocês que ela é um tecido mais friável que a necrose coagulativa. Ó, eu dei uma escarificada com a pinça, eu já consigo remover o foco de necrose. Tá? Então ela lembra um pouco aquele queijo ricota, aquele material mais caseoso, né? Mais friável, mais esfarelento, digamos assim. Tá? Então isso aqui é a necrose caseosa. Agora a gente vai assistir a um videozinho explicativo sobre a parte de necrose coagulativa, também conhecida como necrose isquêmica. Nessa peça aqui eu tenho uma fatia, tá? É uma fatia de um baço com necrose de coagulação. Então esse baço, a parte enegrecida dele é a parte normal. Por que está preto, professor? O formol deixa a peça mais enegrecida. Se fosse uma peça fresca, seria um amarelo, um vermelho cor de vinho. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês? Essa peça, essa região mais esbranquiçada, é uma região com necrose isquêmica. Então, ocorreu uma isquemia, não chegou sangue e morreu esse tecido. Aí, quando eu falo para vocês que na necrose coagulativa ou isquêmica não ocorre a perda da arquitetura tecidual, vocês conseguem ver que realmente o baço ele é um órgão parenquimatoso, né? Ele é sólido, e aqui também a peça, a parte necrosada, ela não perde a arquitetura, ela só ficou mais clara. Mais clara por quê? Porque coagulou as proteínas e tal, e ela não perdeu a arquitetura, ela ainda continua mais ou menos sólida. Se a gente for pensar na necrose liquefativa, isso aqui teria que ter virado pus, teria que ter virado uma sopa de pus. Como não é uma necrose isquêmica, ela ainda é sólida, ela mantém a arquitetura tecidual. As células aqui são viáveis? Não, não são mais viáveis, pararam de funcionar, coagularam e ficaram aqui paradinhas coaguladas, mas ainda mantendo a arquitetura tecidual. Ainda na parte, pessoal, de necrose, eu tenho um fragmento aqui de intestino. Esse paciente, aliás, fez uma intussuscepção intestinal. O que é uma intussuscepção? É quando tu tem um órgão tubular e um fragmento ele entra dentro do outro, tá? Como se ele se encarcerasse dentro da própria alça. É mais ou menos isso aqui, uma intussuscepção intestinal. O que acontece? Esse fragmento entrou dentro do intestino, gera uma isquemia, gera uma falta de oxigenação, e daí essa região ali toda que pega o intestino por dentro e a parte que entra, ela fica isquêmica e entra em necrose. Então, se vocês olharem essa parte aqui mais escura, no caso do intestino, é a parte necrosada. A parte clara é a parte viável, ainda a parte normal. Vejam que por mais que esteja escuro, por mais que esteja necrosado, ela não perdeu a arquitetura, tá? Ela perdeu a função, não faz mais peristaltismo, não consegue mais absorver nutrientes, mas ela ainda mantém a arquitetura da rigidez do tecido, tá? No histopatológico, a gente vê a parte de coagulação, as células coaguladas, enfim, aquele padrão de necrose coagulativa. Na macroscopia a gente só vê isso. A região, no caso do intestino, ela está mais escura, mas não perdeu a arquitetura. No caso do baço, a parte isquêmica está mais clara e ela mantém também a arquitetura. Isso aqui, pessoal, a gente vai estudar lá no final do semestre, a gente chama de infartos, tá? E daí eu vou explicar para vocês que alguns órgãos, como o baço, fazem infarto branco. E alguns órgãos, como o intestino, fazem infarto do tipo vermelho. Só para mostrar para vocês que o baço, a região coagulada, é mais clara, e o intestino, a região coagulada, ou a região com necrose, é um pouco mais escura, porque tem essa divergência entre os órgãos. Então, galerinha, isso aí é o que eu tinha para apresentar para vocês na parte de necrose. Eu trouxe principalmente peças de necrose coagulativa ou isquêmica, que representam os infartos, que a gente tem uma maior casuística dentro de um hospital, de um laboratório de patologia,
E também eu trouxe a parte de necrose caseosa, que também aparece uma certa prevalência desse tipo de necrose em hospitais ou até em laboratórios de patologia. Então por isso que eu resolvi abordar esses dois tipos na nossa aula prática. Eu espero ter, mostrando esses vídeos, ter clareado os conceitos para vocês, como que a gente descreve no livro, como que realmente se apresenta na prática, tá bom? Então, um obrigado pela atenção e valeu!